Bom dia a você que está nos assistindo. Nós estamos dando abertura à mesa de processo civil da Semana da Retrospectiva Jurídica, esse evento organizado pela ESA Nacional, em que durante a semana nós vamos abordar diversas temáticas, atualizações das áreas jurídicas, e eu queria registrar a honra e a alegria de participar dessa mesa. Isso não é da boca para fora, eu sou fã dessas duas pessoas que estão aqui, e para não demorar mais, vou passar logo a palavra para ele, que é professor de Direito Processual Civil da UERJ, livre docente pela Universidade de São Paulo, a USP, doutor em Processo Civil pela UERJ, em cooperação com a Universidade de Munique, Alemanha. Ele, Antônio do Passo Cabral, com a palavra. Obrigado por ter aceito o convite, antes de mais nada. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado, presidente, doutor Rafael Ponte Miranda. Eu queria também saudar aqui um querido amigo, o professor Becalauto Silva, com quem eu vou estar dividindo essa mesa hoje, e também agradecer toda a gentileza do staff da OAB, né? Agradecer o convite à Escola Superior da Advocacia da OAB Nacional, na pessoa do amigo Dr. Rony Preuss Duarte, que vem fazendo um trabalho espetacular, né, na direção da escola, em especial nesses tempos complicados que a gente vive, em que se tornou mais difícil organizar eventos e a gente teve que aprender a lidar com esse novo ferramental tecnológico, mas mesmo assim a OAB tem organizado e organizou ao longo do ano passado uma série de eventos, né, sempre de muita qualidade. Eu participei de alguns como palestrante, mas também assisti a muitos como ouvinte curioso, né? Então, pude experimentar um pouco disso. Então, fica aqui os meus parabéns também, o meu agradecimento mais uma vez pela gentileza do convite. E dizer que eu achei muito interessante a proposta do evento de fazer uma retrospectiva, logo no começo do ano, né, de fazer uma retrospectiva jurídica do que foi o ano passado, né, do que teria sido digamos assim, um resumo, né, do que aconteceu de mais importante por disciplina no ano de 2020. O ano de 2020 foi um ano que a gente esteve muito conectado, acompanhando muito, às vezes, notícias pela internet, né, talvez muito mais do que no foro, justamente pelas necessidades de distanciamento social. Agora, ainda assim, quando a gente olha para trás e tenta fazer uma retrospectiva, pode ser que um ponto ou outro passe desapercebido. A gente esqueça a importância de algumas novidades, ou que naquela avalanche de notícias e de sentimentos e de uma nova rotina a qual todos estávamos tendo que nos adaptar, alguma coisa passasse em branco. Então, achei espetacular a ideia e me permitiu também fazer essa reflexão, né? O que foi, no meu modo de ver, importante no ano passado, em especial na nossa área de especialidade, que é o direito processual civil. Eu queria, evidentemente, aqui tratar de alguns temas com vocês que não são, assim, não vão poder esgotar toda a temática do que poderia ter sido importante no ano passado, mas são alguns temas que eu acho que, dentre esses que povoaram, né, as novidades do direito processual civil nos últimos anos, em especial no ano de 2020, me parece que tiveram algum destaque no ano passado. E eu vou começar por esse último ponto, né, que eu falava de como nós tivemos que nos adaptar até para os cursos e atividades acadêmicas a esse ferramental telepresencial. A primeira questão que eu queria destacar, que eu acho que é uma das coisas que mais chamou a atenção no ano passado, foi a informatização da justiça e como o judiciário reagiu à pandemia, né? Essa foi um problema mundial. Todos os juízes do mundo tiveram que entender como iriam trabalhar diante da impossibilidade de comparecerem pessoalmente ao fórum, né? Sempre fomos acostumados ao processo físico, sempre fomos acostumados a audiências presenciais, e aí, de um dia para o outro, né, tivemos que ficar em casa. E isso impactou o judiciário no mundo inteiro. E aí, uma questão que eu acho que é muito importante a gente dizer é que o judiciário brasileiro fez bonito. Fez muito bonito se a gente comparar com o judiciário de outros países, inclusive de países ricos. Tá? Muitos países simplesmente pararam as atividades por meses. Tá?
Isso tem uma razão muito evidente. Nós já tínhamos um grau de informatização da nossa justiça muito grande, e isso facilitou com que o trabalho fosse migrado para o online, e a gente não teve um dia sequer de interrupção das atividades judiciárias totalmente. A gente teve apenas uma paralisação parcial por algum tempo, e depois uma migração de locos, por assim dizer, né, das atividades que estavam então paralisadas. Então, por algum tempo, certas atividades pararam, audiências, por exemplo, e depois de um tempo elas migraram para o ambiente virtual. E o balanço geral que a gente percebeu assim ao longo do ano foi que houve muito pouco problema com essas audiências. O que se imaginava que podia ter de problema, né, por exemplo, problemas de acesso de vulneráveis, de hipossuficientes à internet, à banda larga, a ferramentas que permitissem estar numa sala virtual como essa, aqui como nós estamos, acabaram sendo bem resolvidos pelo judiciário, às vezes disponibilizando uma sala no fórum para que essas pessoas comparecessem, aí se fazia a audiência que hoje a gente tem chamado de audiência híbrida, né, com a presença na sede da Justiça de alguns dos sujeitos envolvidos e a presença apenas virtual, telepresencial, de outros sujeitos. Então, as pessoas têm grupo de risco, ou ficavam em casa, e as pessoas que não tinham o ferramental de hardware para participar da audiência iam até o fórum, e o próprio judiciário disponibilizava isso. Houve alguns casos, inclusive, com risco de prescrição de notícias aqui e ali, que alguns tribunais levaram computadores à casa das testemunhas. Os próprios advogados, né, os advogados tiveram um papel importante. Muitas vezes a testemunha ou o cliente ia na casa do advogado, né, e aí participavam juntos numa mesma janela de audiências. Isso viabilizou, inclusive, facilitou sobremaneira audiências onde as pessoas estão em diversos países, né? Eu mesmo participei, como procurador da República, de uma audiência em que se tratava de um problema envolvendo sequestro internacional de crianças, né, pela Convenção da Haia sobre os aspectos civis de sequestro internacional de crianças, em que que é aquele caso padrão de um casal binacional, uma pessoa, um brasileiro e um estrangeiro que casaram, tiveram uma criança, moravam no exterior, e um deles traz a criança para o Brasil, né, a mulher ou o homem traz a criança para o Brasil e aqui fica, não devolve a criança, e aí se instaura um procedimento para resolver esse problema. E como é a aplicação de convenção internacional, normalmente esse procedimento começa na Justiça Federal, que é quem vai decidir se deve devolver ou não a criança. No caso, era um pai colombiano pretendendo a devolução da criança, que estava no Brasil, e a mãe estava aqui no Brasil também. E aí nós fizemos audiência como uma sala do Zoom, do Meet, dessas ferramentas de reunião virtual. Então, isso que seria muito difícil de ser operacionalizado se fosse feita uma audiência presencial, pelos custos envolvidos, passagem, dificuldade de marcar, foi facilmente operacionalizada pela utilização dessas ferramentas. Então, a gente começou a ver, né, coisas que a gente não via antes. A gente até estava acostumado, em especial na Justiça Federal, a ver, Beclaut sabe isso muito bem também, a ver audiências com pessoas localizadas em várias cidades que aconteciam com o uso de teleconferência, videoconferência. Mas na pandemia a gente começou a ver outras coisas, né? Sustentações orais, sessões nos tribunais e sustentação oral pelos advogados feitas por teleconferência. Despacho que se tinha que fazer com os juízes feitos por Skype ou por uma ligação de chamada do celular, do WhatsApp, esses aplicativos que permitem uma ligação de vídeo. Eu mesmo despachei mais de uma vez com juízes por ligação de vídeo. Então, assim, acho que os colegas devem se identificar também com algumas dessas experiências que eu estou relatando aqui. Então, foi um aprendizado para todo mundo. E, como eu disse, me parece que os receios que se colocavam quando começou a pandemia, de que isso fosse gerar um déficit de garantias fundamentais processuais, que os advogados não conseguissem usar a palavra, que os mais pobres, os mais vulneráveis seriam prejudicados, me parece que esses receios não se verificaram. Claro que houve problemas, né? Em uma audiência ou outra, uma pessoa que entrava tinha um problema na internet. Isso acontece conosco, acontece com todo mundo. Aquele momento ali, aí
cai a conexão, o sujeito tem que entrar várias vezes para conseguir prestar o depoimento. Mas isso é um problema que às vezes acontecia em outro nível nas audiências presenciais também. Às vezes a gente está na audiência presencial, acabou a luz, aí tem que tomar o depoimento todo de novo, né? Então, eram problemas que aconteciam com a tecnologia da audiência presencial e que acontecem também com a tecnologia da audiência telepresencial. E me parece que, em muitos aspectos, houve um ganho até para os vulneráveis na utilização dessas ferramentas, né? Eu vi, há um tempo atrás, num bate-papo com um amigo, um advogado muito conhecido, que estava reclamando comigo, né, resmungando, que havia, agora nas sustentações orais no STJ, ele tinha que ficar esperando 2, 3 horas, porque, mesmo com as preferências que eram pedidas para quem está presente, com a pandemia, os advogados todos podiam estar presentes com um custo baixíssimo, né, e todo mundo queria sustentar oralmente, claro. Né? Então, antes, aquele advogado que tinha que se deslocar para Brasília, e às vezes o cliente não tinha dinheiro para pagar, porque era uma despesa a mais, hoje ele pode sustentar oralmente. Então, me parece que essas ferramentas ampliaram, em muitos aspectos, o acesso à justiça e permitem uma igualdade maior entre pequenos e grandes litigantes. Então, claro, tem alguns problemas, principalmente na área penal, né, que não é o nosso foco aqui. Né, a ideia de que o sujeito na área penal tem o direito de confrontar pessoalmente seu julgador, ou tem que ser levado pessoalmente a pessoa do juiz, até para que ele veja se ele sofreu alguma violência, se está ferido, alguma coisa assim, e para evitar qualquer tipo de constrangimento, porque aqui atrás da câmera pode ter alguém que esteja constrangendo a pessoa que está falando. Né? Então, alguns juízes pediam para que a pessoa virasse a câmera, né, e mostrasse quem mais está no salão onde ele está sendo filmado, para ver se havia alguém ali que pudesse constrangê-lo. Enfim, então, quer dizer, a gente foi se adaptando. Né? Hoje, algumas diligências, né, mandados são cumpridos, e às vezes os oficiais de justiça, quando tem que fazer alguma constatação de local, pedem para a pessoa ligar para eles com uma chamada de celular e virar o celular, para ele ver e tal, e depois fotografar o ambiente para mandar fotos, registrando aquilo. E depois ele faz uma certidão, certifico que liguei no telefone e tal, e falei com a pessoa, ela se identificou, mostrou aqui uma foto, um documento com foto, e se identificou. E aí depois eu pedi para ela que ela fizesse. Então ele relata o procedimento numa certidão, e aí faz uma diligência que seria feita pessoalmente dessa maneira, improvisada, mas que está tentando suprir essa dificuldade que a gente está sofrendo temporariamente. Então, me parece que foi um grande aprendizado. O Brasil fez bonito e, se a gente se comparar com outros países ao redor do mundo, talvez nós sejamos o país que cujo judiciário melhor respondeu a essas dificuldades na pandemia, o que não é pouca coisa, porque a gente está competindo com um país riquíssimo, como a Noruega, a Suécia, né, o Canadá, enfim. Um outro ponto que eu acho que e essa informatização da justiça, ela está em crescente, né? Muitos professores, até na nossa área de processo, estudando muito esse tema. Eu destaco 2 amigos nossos, o professor Dierlin Nunes, da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC de Minas Gerais, e o doutor Eric Navarro, que é aqui do Rio de Janeiro, juiz federal. Eles têm estudado muito essa virada tecnológica e a aplicação desses instrumentos tecnológicos no processo. E a gestão do CNJ atual, do ministro Luiz Fux, tem seguido essa linha, né? Embora tenha assumido há pouco tempo, no meados do semestre passado, a gestão do ministro Fux no CNJ já está editando diversas resoluções voltadas a regulamentar essa nova face da justiça. Né? Temos agora a possibilidade de constituição de um juízo 100% virtual. A notícia que eu tenho é que nenhum juízo hoje no Brasil é 100% virtual, mas a regulamentação existe, embora a gente precise ainda pensar num local físico onde a pessoa possa comparecer, esquentar a barriga no balcão e ser atendida por um servidor. É possível, no futuro, a gente pense em estruturas compartilhadas, em que o mesmo balcão físico sirva para várias varas e essas varas funcionem em formato totalmente virtual. Por enquanto, isso ainda é facultativo, né, e os juízos têm que manter, por assim dizer, 2 circuitos, né, 2 procedimentos, um 100% virtual e um que seja híbrido ou com a prática de atos que possam ser também presenciais. Mas a resolução do juízo 100% virtual já é um embrião
do que pode vir a ser uma série de órgãos jurisdicionais no futuro. A gente não precisa ter uma justiça totalmente virtual, mas também não precisamos mais que todos os juízos do Brasil tenham uma sede física. Imagine os custos que a gente pode, em escala, economizar com a devolução de prédios da justiça que são alugados, com a venda de imóveis, e um custo de manutenção enorme, porque tem luz, segurança, água, tudo mais, isso multiplicado por N vezes do judiciário federal, do trabalho estadual, eleitoral. Então, assim, se a gente pensar isso em escala, é uma economia absurda de recursos que pode ser feita pela economia de espaço físico, né? Então, eu acho que essa vai ser um grande desafio. E, recentemente, o CNJ também publicou uma resolução interessante sobre o balcão virtual, né? Tornando o atendimento ao público virtual, que também é um outro passo nessa visão de uma justiça de futuro. Se vocês me perguntarem, eu nunca gosto muito de bola de cristal, né? E o evento é um evento de retrospectiva. Mas se a gente fosse fazer um evento de prospectiva, né, façam suas apostas, eu diria que o novo normal do judiciário vai ser alguma coisa híbrida, vai ser alguma coisa entre o que a gente tinha antes da pandemia e isso que a gente está vendo agora totalmente virtualizado. Audiências em que uma parte das pessoas, às vezes até o juiz está na sua casa, e outras pessoas estão em diversos lugares. Isso vai importar na flexibilização de uma série de regras, como, por exemplo, as regras que obrigam o juiz a residir na comarca, né, que eu acho que hoje tem que ser repensadas totalmente. A gente pensava que o juiz tinha que residir na comarca porque a gente não imaginava que era possível trabalhar dessa forma. Mas vejam aqui, o doutor Rafael está no Recife, eu estou no Rio de Janeiro, o staff da OAB está em Brasília e a Becloud está em Maceió. Então vejam como nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente. Então qual é o problema? Qual é o problema que o juiz more na Argentina, se ele está dando as decisões, recebe os advogados, trata todo mundo bem e a vara dele está em dia? É melhor do que ele estar residindo na comarca e está com uma vara explodindo de processo, não atende os advogados, é rude com todo mundo, né? Então, qual é o mundo que nós vamos querer viver? É um mundo em que o juiz está presente, mas ausente, ou o mundo em que o juiz está ausente, mas presente? Né? Então, eu acho que essas reflexões vão fazer com que a gente mude um pouco essa compreensão um pouco tacanha que a gente tinha da necessidade de presença física, me parece. Tá? Um outro ponto que eu queria salientar também é a consolidação de certos temas na legislação e na jurisprudência. E um desses temas, que é um dos grandes temas do Código de Processo Civil de 2015, é o tema dos negócios jurídicos processuais. Os negócios jurídicos processuais são a possibilidade que as partes, né, por um instrumento convencional, um negócio jurídico, uma cessão do contrato, por exemplo, programem o procedimento para regulamentar o processo futuro para resolver aquela disputa. Então, eu assino um contrato com o Becloud, após as disposições sobre direito material, a gente bota lá um capítulo dizendo assim, do processo futuro para discutir esse contrato, alguma coisa parecida com a arbitragem, mas que a gente vai regular o processo perante o juízo estatal, no judiciário estatal. Isso é permitido em larga escala pelo CPC de 2015, uma das grandes novidades do CPC de 2015. E em 2020, esse tema foi ainda mais consolidado porque a jurisprudência mais e mais vem apreciando os negócios processuais das partes, quase que exclusivamente para chancelá-los, para permiti-los, para concebê-los como admissíveis, válidos, às vezes controlando e dizendo que não pode, certa negociação não pode, porque atinge interesses públicos, porque atinge interesses de terceiros, porque envolve prerrogativas do juízo e, portanto, interfere, às vezes, até em custos do próprio judiciário. Tipo, as partes não podem definir o horário que uma audiência vai se realizar, porque isso interferiria na programação do judiciário, de luz, segurança, horário de funcionamento do fórum, né? Enfim. Então, os negócios processuais se consolidaram na jurisprudência porque cada vez mais a gente vê decisões judiciais apreciando os negócios processuais. E me parece que a jurisprudência, os juízes têm recebido muito bem os negócios processuais. E isso é um recado muito importante para a advocacia, porque os negócios processuais empoderam os advogados, empoderam as partes. As partes têm o controle do procedimento, e não mais o juiz. As partes que vão definir por um contrato, uma convenção,
qual vai ser o procedimento a ser seguido, e esse contrato derroga a regra da lei, e o juiz tem que aplicar a norma da convenção e não a norma da lei. Então, é algo muito importante hoje em dia na atividade da advocacia. E os negócios processuais em 2020, eles não só se consolidaram na doutrina, na jurisprudência, mas também foram ampliadas as prerrogativas que a gente viu para as partes negociarem sobre o procedimento por previsões legais, legislativas. Tá havendo uma crescente de previsões legislativas, sempre ampliando essa possibilidade. O primeiro destaque que eu faria é do chamado pacote anticrime, que foi editado no finalzinho de 2019, mas que entrou em vigor em 2020, que é a Lei 13.964. Essa lei alterou não apenas o Código de Processo Penal, mas diversas leis, inclusive leis que impactam o processo civil. Existem hoje prerrogativas ampliadas pelo pacote anticrime, por exemplo, de negociação sobre o processo na esfera da improbidade administrativa, né, o chamado acordo de não persecução cível, que é uma promessa de não processar na esfera da improbidade administrativa. Hoje, a gente tem ampliadas e previsões expressas de negócios jurídicos processuais na Lei 10.522, alterada também recentemente, para a Fazenda Pública, em especial a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União tem utilizado negócios processuais em larga escala, já tem 2 portarias editadas sobre esse tema. Outras procuradorias públicas estaduais no Brasil também têm editado, pelas suas procuradorias dos estados, resoluções, portarias, etc., regulamentando o artigo 190, o artigo 200 do CPC e permitindo que os seus procuradores realizem negócios processuais, e isso agora também foi incrementado na legislação. Uma outra lei, 2 outras leis, né, publicadas ainda já em 2020 e que foram também, vieram nessa linha de modificar intensificar a negociação sobre o processo, de um lado, a Lei de Transação Federal, que é a Lei 13.988, editada em abril de 2020, já no período pandêmico, e a transação na esfera federal, essa lei de transação na esfera federal foi acompanhada de uma série de negócios jurídicos, não apenas de direito material, mas também de natureza processual, né? E muito recente, a Lei 14.112, de dezembro de 2020, que alterou a recuperação judicial, a Lei de Recuperação Judicial, a Lei 11.101, prevendo também a possibilidade de que as partes realizem negócios processuais nessa seara. Então, essas alterações recentes, elas me mostram que o tema dos negócios jurídicos processuais, das convenções processuais, que já se colocava como uma grande revolução de como a gente vai abordar a litigância, como a gente vai encarar o processo, né, vem se consolidando não só na jurisprudência, mas também se intensificando pela atividade legislativa. Então, é um tema que pegou e o pessoal da advocacia tem que se atualizar nesse ponto. Quem não conhece as convenções processuais, de negócios processuais, tem que conhecer. Né? Então, eu até estava conversando com o pessoal da OAB, estavam me chamando para dar um curso sobre esse tema, talvez a gente faça mais para frente algo específico nessa temática aqui na ESA. Mas é um tema do futuro, é um tema certamente do futuro. Então, ao mesmo tempo que é uma retrospectiva, aponta também para uma tendência, né, que vai exigir a nossa atenção nesse ano e no próximo ano. Um outro tema que também se mostrou importante na retrospectiva de 2020 e que também se anuncia como uma grande tendência é o tema da cooperação judiciária. Esse é um tema extraordinário, muito interessante, capaz, me parece, de representar um verdadeiro divisor de águas. Ele é um game changer, assim, na forma como o judiciário vai se estruturar nos próximos anos. Né? A cooperação judiciária ela sempre foi pensada no plano internacional, como um Estado na comunidade internacional, um país não submete o outro, os Estados soberanos tinham que cooperar quando tinham que ver efeitos das suas decisões judiciais serem produzidos em outros países.
Mas essa cooperação ela não era muito estudada quando a gente via a interação entre juízos dentro de um mesmo território. Os autores do processo civil que estudam o tema da cooperação, eles sempre estudaram o tema da cooperação em duas vertentes: a cooperação das partes para com o juiz e a cooperação das partes entre si, como, por exemplo, por negócios processuais. Mas a cooperação entre juízos, entre juízes e servidores, era um tema que ficava fora dessa temática. E o CPC e o CNJ teve um papel importante nisso, né? O CNJ começou a regulamentar esse tema em 2011, com uma recomendação que não tinha caráter obrigatório, mas já regulamentava o tema. E o CPC, na mesma linha, em 2015, veio e introduziu 3 artigos que eu sugeriria a leitura para os senhores. São os artigos 67, 68 e 69. São pequenos os artigos, mas eles promovem uma revolução, porque eles promovem a possibilidade dos juízes praticarem atos conjuntos, atos concertados, para uma mesma finalidade. Então, a gente sempre pensou que o juiz era um profissional que exercia suas funções de maneira isolada. Então, o juiz, mesmo quando a gente tinha competências concorrentes, uma vez que a parte escolhia o juízo competente, aquilo excluía a competência dos outros, né? Só que com a cooperação judiciária isso mudou. Existe hoje um sistema em que as competências se combinam. Os juízes podem praticar diversos atos no processo dividindo funções. Então, a gente pode sentar por um instrumento consensual, dizer assim, olha, o juiz da primeira vara vai realizar os interrogatórios, o juiz da segunda vara vai analisar a perícia, o juiz da terceira vara vai fazer a inspeção judicial. Em causas que envolvam várias comarcas ou várias subseções, isso pode ser muito útil. Em ações coletivas que impactam uma região e, portanto, tem um espectro muito grande de pessoas, de localidades atingidas, pessoas para serem ouvidas com danos diversos, né? Imagina um acidente ambiental de Brumadinho, de Mariana, né, em que envolveu 2 estados, um monte de municípios, né? Um juízo pode coordenar as audiências públicas, o outro juízo pode ouvir os representantes legais das empresas, um outro pode realizar inspeções de local, e com isso o processo vai se tornando mais eficiente. Então, nessa coordenação de competências, os juízes compartilham poder, compartilham competências, que é algo completamente revolucionário na forma com que os juízes sempre atuaram. Então, esse é um tema que tem chamado muito a atenção dos tribunais na atividade de organização judiciária, e o CNJ, ano passado, editou uma resolução, agora sim, resolução não mais recomendação, que é a Resolução 350 de 2020, que eu sugiro aos senhores que leiam, quem ainda não conhece o tema, né, que procure conhecer. Porque essa resolução, inclusive, inovou em diversos aspectos, ampliou a regulação do tema e veio a regulamentar algo que é muito importante falar desse tema aqui na OAB por isso, que veio a regulamentar também a participação dos advogados, das partes, nessa atividade de cooperação judiciária, dizendo quando os juízos deve comunicar às partes dos atos de cooperação, como eles devem ser documentados para que as partes tenham ciência do que está acontecendo, e de como as partes também podem provocar o judiciário a fazer essa cooperação, né? E o que é interessante é que essa resolução... Doutor Antônio, eu vou fazer o cruel papel do moderador. A gente precisa caminhar... maravilha, mas eu já estou encerrando, Tá, Rafael, tá, ficar tranquilo. Valeu. E o que é importante nessa resolução é que ela traz em anexos modelos dos atos de cooperação. Então, as partes e os juízes podem ver como um ato de cooperação pode ser implementado, e às vezes é muito simples. Então, os próprios advogados e as próprias partes podem ter, embora o ato de cooperação seja entre órgãos do judiciário ou entre órgãos do judiciário e outros órgãos, as partes dos processos afetados podem ter um papel muito importante, que é de provocar o juízo a praticar os atos de cooperação, mostrar como a solução para aqueles problemas pode ser melhor, mais adequadamente, mais eficientemente atingida pela atividade de cooperação judiciária. Então, eu encerro dizendo que a cooperação judiciária, em nível nacional, também é um desses temas que já vinha se anunciando como um grande tema no cenário do processo civil e que se consolidou no ano de 2020 com essa inovação da Resolução 350 de 2020. Então, para encerrar, mais uma vez agradecendo a gentileza do convite,
eu queria dizer que essa minha reflexão sobre retrospectiva, ela evidentemente não encerra outros temas. Eu tinha listado aqui diversas decisões do STJ, por exemplo, que me chamaram a atenção no ano passado, até tinha conversado com o Becloud sobre essas decisões. Mas eu queria salientar esses temas porque são temas que, ao mesmo tempo, nos apontam o que brilhou no ano de 2020, mas também o que se anuncia para o ano de 2021. Então, com essa reflexão, eu acho que a minha análise procura ser um pouco retrospectiva, como o evento propõe, mas também prospectiva, chamando a atenção porque a gente deve se preocupar, o que vem por aí. É isso, muito obrigado, eu devolvo a palavra para vocês. Antônio, muito obrigado pela participação. Em nome da ESA, agradeço novamente a participação no evento e reforço o convite para a gravação de cursos conosco. Vou passar a palavra agora para ele, que é a representação da alegria nos eventos de processo civil, o meu amigo Becloud, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Estou abrindo seu currículo aqui, Beck, porque é muito grande, aí eu tenho que ler. Mestre em Direito pela UFAL, professor adjunto de Direito Processual na UFAL também, no mestrado e na graduação, professor titular do curso de Direito da SESMAC, da UNIT, e membro dos institutos IIDP, IBDP, ABDPRO, da ANEP e do CEAPRO. Beck, meu amigo, com a palavra. Está mudo. Obrigado, Rafael. Agora, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite feito pela OAB Nacional, né, na pessoa do nosso querido amigo, presidente Rony Preus. Para mim é uma grande alegria, né, estar nessa mesa. É curioso que essa mesa tem 3 anepianos, né, 3 membros da ANEP, o professor Rafael, o professor Cabral, né, todos membros da Associação Norte-Nordeste, professores de processo, o professor Cabral, nosso membro honorário. E, assim, para mim é uma grande alegria estar na UAB conversando sobre retrospectiva, né? O professor Cabral ele foi muito feliz, né, em trazer alguns temas que são importantíssimos dentro dessa temática. 2020 foi um ano muito tenso, né, por conta dessa situação totalmente inesperada da pandemia, né, e que acabou, e aí o professor Cabral foi feliz ao traçar já um amanhã, né? Porque, na realidade, esse nosso passado, né, que 2020 vai trazer frutos, porque, na realidade, esse dado inesperado acabou gerando situações que são situações permanentes, né? Muita coisa boa aconteceu, mas também, assim, para quem está analisando o processo, como a gente trabalha com isso, como professor, né, nem tudo tem sido bom e a gente precisa ter uma certa reflexão com relação a isso, né? Aqui eu vou fazer o contraponto, né? Eu sei que muito que eu vou falar aqui, o professor Cabral não discorda, muito pelo contrário, na realidade, ele não falou porque não teve tempo, o nosso tempo é curto, mas um dos pontos que eu queria trazer, né, na realidade do Judiciário, né, no caso do STF, nessa perspectiva, foi o plenário virtual, que já é implementado, já foi criado desde 2007, mas com a pandemia acabou caminhando para outros tipos de procedimentos que antes só era restrito na sua criação, né? E isso gerou, do ponto de vista da velocidade no julgamento do STF, algo muito importante em 2020. Eu acho que em 2020 foi o ano que mais se julgou, né, temas de repercussão geral, por exemplo. Qual é o grande... e aí vem, né? De um lado eu tenho a celeridade, né? Você ganha com relação à velocidade. O plenário virtual, veja que é diferente, né, como todos sabem, dos julgamentos, né, online. O plenário virtual é uma outra sistemática, né, em que o relator apresenta o voto, né, o relatório, perdão, né, as partes apresentam suas alegações, né, as suas sessões orais gravadas, e cada ministro sai anexando, né, o respectivo voto e depois se colhe, ao final, o resultado. E
Veja, isso, claro, deu um ganho enorme do ponto de vista de velocidade, né? Mas aí a gente tem que sempre lembrar que a velocidade, tá, não muitas vezes implica uma celeridade, porque a celeridade justamente é você eliminar pontos chamados espaços, pontos mortos, tempo morto do processo. Tá? Eliminar tempo morto no processo não implica necessariamente subtrair garantias. Né? E aí, qual é o grande problema? O grande problema que tem acontecido, né, e que tem sido relatado por vários estudiosos, né, eu li recentemente um texto do professor Hugo de Brito Machado II sobre esse problema, né, que não há garantia de que, primeiro, a sustentação oral veiculada, né, ela vai ser ouvida e mais, levada em consideração na hora de proferir o respectivo voto. Outro problema é a ausência de debates, porque os votos são lançados e não há nenhuma garantia de que os demais membros da corte eles têm acesso e leem o voto. Né? E aí eu tenho um problema sério com relação à fundamentação. Então, eu tenho uma linha de montagem, né, de forma, vamos dizer, eficiente do ponto de vista temporal, mas do ponto de vista da efetividade da justiça, isso fica muito complicado. Né? E aí, vários julgamentos que o Hugo de Brito, aqui eu me valho dele por conta do texto que ele escreveu, vários julgamentos tomados de forma que não há um diálogo. Isso fere frontalmente a ideia de uma garantia de uma decisão fundamentada, que é o que espera o judicionado, principalmente em temas que atuam, tá, de forma muito presente, já que a nossa Constituição, por ser uma Constituição extremamente eclética, tá, ela veste sobre temas que normalmente uma Corte Constitucional não estaria a se predispor, principalmente na área tributária, por exemplo, que é a área que ele acaba tomando como preferência. Então, é salutar o plenário virtual, tá, mas é necessário que haja para que os advogados tenham uma efetiva participação, tá, e aí é sempre bem colocar isso, né? A sustentação oral do advogado na realidade, um dos grandes temas, tá? Um dos grandes pontos da advocacia. Por quê? Porque é naquele momento que o advogado, após o relatório, ele é capaz de apontar questões relevantes para o julgamento. Então, para a advocacia, e até eu defendo, né, inclusive, que o relatório ele tem uma função importantíssima, não só na fase do tribunal, na fase recursal, mas também na fase do primeiro grau mesmo. Né? Inclusive, eu até defendo que seria inconstitucional a regra do juizado que suprime o relatório, porque o relatório, o magistrado, ele constrói, né? Ele constrói o caso. Né? Ele constrói o caso através do relatório, ele estabelece o caso através do relatório. Mas vejam que isso tem que ser levado em consideração, principalmente no âmbito do recurso, do julgamento dos recursos em repercussão geral. Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, que tem que ser aperfeiçoado, tá, na sistemática do plenário virtual, para que esse novo normal, com certeza essa questão vai continuar, vai permanecer, tá, que essas falhas no chamado plenário virtual, elas possam ser remediadas. Como? Né? Com a necessidade de estar presente, pelo menos, né, tanto no voto do relator como nos demais votos, tá, eventuais interligações com relação à sustentação oral e também com relação aos demais votos, para que eu não tenha votos insulares, tá, mas decisões que dialoguem, né? Votos que dialoguem, já que a decisão é colegiada e não um somatório de votos, né? E aí eu teria, basicamente, sendo cruel, mas de certa forma a realidade, um conselho de sentença no penal em que você lança os votos e conta depois quem venceu. Tá? Isso é previsto no tribunal do júri, mas nesses tribunais a gente não está no tribunal do júri. Isso é um ponto. Né? Um outro ponto interessante que aconteceu com relação à pandemia, que é engraçado, porque ela repercute em outras atividades, é a figura da perícia, da teleperícia. Né? A teleperícia que foi trazida, né,
para o sistema mediante a resolução do CNJ, a 317, por conta da pandemia, tá? Em questões que envolviam, e a resolução é uma resolução destinada para o Juizado Especial Federal, em questão previdenciária, mas essa resolução ela acabou tendo uma abrangência maior, sendo utilizada tanto pela Justiça do Trabalho, como também pela Justiça Comum Estadual, né? Então, vejo que a teleperícia, tá, ela possibilitou uma produção de uma prova pericial, no caso da resolução, especificamente a prova médica, né, a prova pericial médica, para que pudesse ser feito o benefício previdenciário. E aí, claro, para outras perícias médicas, para além do juizado. Tá? Isso tem gerado um grande debate dentro do judiciário e também, veja que interessante, né, no campo da atuação do Conselho de Medicina, que se posicionou contrário, né, a essa possibilidade, alegando que isso poderia implicar conduta antiética do profissional da medicina. Veja que uma necessidade premente, que era a teleperícia, né, a possibilidade de você fazer uma perícia virtual, como a forma de solucionar o problema, né, o problema da ausência desse contato físico, né, ela acabou gerando um problema aliás, foi uma solução dada, né, e é uma solução que está sendo implementada, tá? E o que está acontecendo hoje é um volume enorme de recurso extraordinário, né? A alegação de que haveria inconstitucionalidade por conta primeiro por conta da questão do órgão competente, que é um outro dado interessantíssimo que aconteceu na pandemia. Já acontecia antes, mas que agora ficou muito mais forte, que é esse direito resolutivo, resolucional, melhor dizendo, né, usar esse neologismo, do CNJ, né, um direito processual decorrente de resoluções. Já tínhamos algumas, mas a gente vai ter uma implementação muito mais forte durante a pandemia, com algumas recomendações, interessantes, inclusive, tá? E também com resoluções. Tá? E isso cria, tá, no campo do direito processual, uma nova reflexão sobre o tema das fontes, né? Que é um tema muito caro ao nosso querido professor Fred Didier, né? Que tem estudado essa temática das fontes do processo, e realmente é um tema que a advocacia tem que se debruçar. E por que tem que se debruçar? Porque isso interfere totalmente na atividade do advogado, né? Eu vou ter um quadro de atuações do poder do CNJ, tá, regulando processo, ou até mesmo procedimento e até mesmo processo. Tá? No caso da teleperícia, é um tema muito interessante, tá, que está ensinando um debate de alto nível com relação à possibilidade de você produzir uma prova pericial, tá, pericial médica, sem que esteja presente, né, fisicamente a parte, né? E aí você tem todos os contratempos com relação a isso. Então, como o Cabral colocou, é um tema do passado que, com certeza, vai permanecer no futuro. Por quê? Porque a gente tem um problema muito sério, né? Eu estou em Alagoas, Rafael em Pernambuco, Cabral no Rio de Janeiro. Tá? Apesar de a gente ter o Brasil é um país continental, isso é um dado real, isso é um dado notório, tá? Mas mesmo no Rio de Janeiro, que é um estado muito mais desenvolvido que Alagoas, tá? Vai ter cidades que não têm especialidade médica, por exemplo, para poder periciar um segurado ou uma parte, seja ela qual for. Tá? E claro que a teleperícia ela acaba com esse fator, né? O fator ausência de profissional, já que você pode ter um excelente profissional fazendo uma perícia no interior, por exemplo, de Alagoas, sem nenhum tipo de problema do ponto de vista da efetividade. Então, no entanto, tá? Esse tipo de prova carece desse problema, tá? Desse problema de ausência do contato físico, que gera, neste caso, para alguns, um problema sério com relação à efetividade dessa prova. E por quê? Porque o periciado não está presente. Isso é um tópico que tem sido bastante debatido na Justiça Federal
e com uma infinidade de recursos. Extraordinário, e para a TNU também. A TNU, na verdade, vários. Eu me deparo com isso porque, na minha atividade como, além de ser professor, eu sou serventuário da Justiça Federal. E eu trabalho na presidência da turma recursal, sou assessor da turma recursal. E estou me deparando demais com essa problemática. Tá? E era algo que era previsível, né? E que está explodindo, tá? No campo. O Judiciário tem usado esse mecanismo, certo? Tem concedido benefícios previdenciários e esses acordos têm sido questionados no âmbito da TNU, né? Através de incidentes de uniformização e através de recurso extraordinário. Outro tema interessante, que aí decorreu de uma resolução, de uma recomendação do CNJ, é com relação à prisão do devedor de alimentos, né? Em que o CNJ recomendou, né, a recomendação, a que a prisão em regime fechado fosse feito em regime domiciliar, né? O devedor de alimentos, né? A resolução número 62, isso mesmo, do CNJ. A recomendação, perdão, recomendação 62 do CNJ. Essa recomendação gerou, engraçado isso, porque tem gerado alguns grandes problemas. Porque, como é uma recomendação, tá? E a gente sempre costuma brincar com isso, né? Vou usar aqui uma expressão de Thomas Hobbes, que é repetida por Tobias Barreto, né? O direito não recomenda, ele não aconselha, ele manda, né? E as recomendações acabam sendo tem esse conteúdo meio que meio conselho, né? No entanto, tá? Pode ser uma recomendação, tá? Isso é importantíssimo, isso. Pode ser uma recomendação, tá? Alguns julgadores não estavam seguindo. E tem várias decisões de habeas corpus no campo civil, né, por conta da prisão civil prisão civil por dívida permitida constitucionalmente, que é a prisão de alimentos. Tá? Por conta dessa recomendação, alguns magistrados não estavam aplicando, e aí tinha HC. E houve alguns HCs sobre isso. Tá? E eu achei interessante uma decisão do ano passado, né, e aí falando de retrospectiva sobre esse tema, né, que o STJ vinha concedendo, com base na recomendação, tá, que a prisão fosse domiciliar. Tá? Mas tem uma decisão que eu achei extremamente interessante, eu trazendo aqui para vocês, que é uma decisão do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, né, de junho de 2020. E ele não aplica a recomendação. Diz, olha, embora vários HCs acabem utilizando como fundamento a recomendação, tá? Ele entende que isso fere a lei, e a lei manda que seja prisão em regime fechado. Tá? Então, eu não posso... A recomendação ela acaba sendo uma recomendação ilegal. Né? No entanto, a solução que ele constrói, eu achei uma solução construída foi muito interessante. Por que interessante? Porque ele, na realidade, ele suspende a aplicação da prisão. Ele diz, olha, a recomendação é contrária à lei. Mas por conta da pandemia, com a situação excepcional, tá? A gente vai suspende-se a prisão em regime fechado. Tá? Mantém ele no confinamento, porque o confinamento é a regra geral. Tá? Até que a pandemia acabe e aí ele vai ser recolhido à prisão. Tá? Eu achei interessante, né, porque, de certa forma, ele não coloca no voto, né, ele usou uma expressão antiga dos romanos, né, que o direito só pode regular o campo das possibilidades. A impossibilidade e a necessidade não seria regulada. Isso no direito a gente vai chamar de sem sentido deôntico, né? O sentido deôntico é que o direito só pode regular o possível. O impossível necessário não seria colocado. E aí o Marcelo Neves, um autor que é muito caro, vai chamar isso de impossibilidade social. Né? Ele constrói essa ideia. Né? E realmente eu tenho um problema de anormalidade social. Né? E eu acho interessante porque ele acaba... ele não suspende, ele diz, olha, ele não vai dar o habeas corpus, tá? Na realidade, acaba dando a liberdade, no caso, o regime de domiciliar vai ficar no seu domicílio, vai ficar recolhido por conta da questão da pandemia, não por conta da questão da prisão por dívida, mas ele vai ficar livre até que a pandemia cesse, e aí ele vai ser conduzido a um regime fechado, que é
o regime que o CPC assim estabeleceu para o devedor de alimentos. Então, vejam que a pandemia gerou para o judiciário, tá, uma necessidade de enfrentar temas, tá, que, claro, isso não seria possível no campo da normalidade. Tá? E isso nos tornou muito mais hábeis. Tá? E aí o professor Cabral ele colocou algo que, para mim, é importantíssimo, que é a questão dos negócios jurídico-processuais. Tá? Realmente, assim, é fantástico isso, porque nesse tempo pandêmico, né, os negócios processuais é um instrumento extremamente salutar para que o advogado possa construir soluções criativas, tá, para lidar com esse tempo diferente. Né? Esse tempo diferente é um tempo que já se prolonga, vai fazer um ano, esse tempo diferente, agora em março faz um ano, e a gente sabe que isso vai demorar mais de ano, certo? Então, esse aprendizado que nós tivemos nesse período, ele é salutar. Gostaria de tocar também, e aí o Cabral também colocou, né, que me preocupa bastante, é essa febre do algoritmo, essa febre da inteligência artificial. Né? Tem uma frase que eu acho lapidar de um filósofo do século XIX, século XX, chamado Nietzsche. Friedrich Nietzsche tem uma frase que é fantástica. Nietzsche tem uma frase fantástica, e ela é fantástica não por ser uma frase sobre a sua filosofia, mas sobre uma filosofia que eu tenho refletido muito, que é a filosofia dos pré-socráticos, dos pitagóricos. Né? Os pitagóricos eles tinham uma filosofia que eles viam a realidade como um número. Eles viam a realidade como um número. Né? E Nietzsche, ao falar sobre os pitagóricos, diz: para o pitagórico, o futuro é uma equação. E as equações têm um problema, a equação das soluções certas. Né? O futuro não pode ser certo. Né? O futuro não pode ser certo. Pelo contrário, o futuro vive a incerteza. Tá? Então, quando eu introduzo um conteúdo de certeza com relação ao amanhã, e, claro, os pitagóricos estavam preocupados em dar certezas para o mundo, né? O debate sobre o devir era sempre presente, tá? E o direito lida com o futuro, né? Tanto que o professor Cabral, ao falar do passado, se referia ao futuro, porque o direito ele é o nosso instrumento, a nossa máquina é uma das nossas máquinas do tempo. Né? O sonho é a nossa máquina do tempo. Tá? O direito também, porque o direito trabalha com devir. Tá? E o devir não pode ser algo amarrado ao passado. E o receio que a gente tem é com esse uso desse mecanismo de inteligência artificial, eu possa estar engessando o amanhã através de um cálculo que nos obriga a repetir o mesmo. Tá? Isso é um problema muito sério, porque isso tem gerado vários problemas. Quem advoga sabe muito bem disso. Tá? Das barreiras que o algoritmo coloca para o acesso a, por exemplo, às instâncias superiores, no caso dos recursos extraordinários, tá? E também dos especiais. Tá? Então, a gente está lidando com um problema muito sério com relação à inteligência artificial, que deve ser extremamente refletida. Tá? E por isso o trabalho do professor Eric, né, e de outros professores que estão trabalhando com isso, é importante. Tá? Numa palestra do professor Pedron, né, o querido amigo Pedron lá da PUC de Minas Gerais, né, ele diz o algoritmo ele aprende, né, ele aprende com as informações que chegam. Né. E eu me recordei, quando ele falou isso, automaticamente de um autor da filosofia da linguagem brasileiro chamado Círio Porçanto. Círio Porçanto diz, quem dá o dado? Né? O dado, né? Quem dá o dado? E aí a pergunta de Pedro foi a seguinte: tudo bem, ela aprende, né? E a pergunta é: e como é que eu faço para desaprender? Porque o direito ele é cheio de facetas, de idas e vindas. As leis são revogadas. Como é que eu faço para desaprender? E veja o problema que a gente tem de lidar com uma lei nova com a mentalidade antiga. A gente passou e tem passado por isso com o CPC. A dificuldade que a gente tem de introduzir a mudança nos advogados, nos juízes. Tá? A lei vem, tá? E para desaprender demanda tempo. Tá? E aí vem a pergunta dele: como é que eu faço para o algoritmo desaprender? Tá? Quem é que vai introduzir o dado para desaprender?
Então, veja, o algoritmo tem sido um mecanismo importantíssimo, uma ferramenta importantíssima nessa velocidade exigida pela sociedade com relação ao judiciário. Né? Eu sempre coloco, celeridade não é velocidade. A celeridade implica eliminar o tempo morto do processo. Só isso. Só isso. Tá? Quando a celeridade ultrapassa a eliminação ou a diminuição do tempo morto, eu vou ter problemas. Tá? E aí, veja, na desculpa da pandemia, e aí minha grande angústia é a desculpa da pandemia gerar, tá, uma perenidade de uma situação que normalmente a gente não aceitaria. E eu tenho uma frase do desembargador Paulo Roberto Vieira Lima, aqui do TRF da 5ª Região, que ele diz o seguinte: no serviço público, o provisório é permanente. Né? Ele tem umas sacadas que eu digo, caramba, mas é verdade. Então, o meu receio é que o judiciário acabe, né, pegando categorias por conta dessa provisoriedade, situação excepcional. Beck, eu vou ter que lhe intervir também. A gente tem 4 minutos para ceder a sala para o próximo painel. Concluindo mesmo, agradecendo, Rafael, imensamente pela sua presidência, professor Cabral, é sempre uma honra estar contigo. Assim, eu só lamento muito a gente não estar presente presencialmente, né? Porque assim é sempre muito bom estar. Não é a Xuxa, não, né? Estar com vocês, né? Uma grande alegria enorme estar com vocês, uma das grandes felicidades. Espero que essa pandemia já cesse, né? Chegue a vacina, tá? E aí devolvo a palavra para o querido Rafael. Meus amigos, eu queria renovar os agradecimentos das brilhantes participações. São temas que me inquietam e você fica com vontade de participar, mas a gente não tem esse tempo, porque mantendo a tradição, inclusive, dos eventos da ESA Nacional, nós estamos entregando a sala pontualmente para o próximo painel. Gente, obrigado e até a próxima.